Olá, queridos amados do Senhor, como vão vocês? Espero que você tenha tido uma excelente semana na presença do Senhor. Hoje estamos aqui para falar a respeito da palavra do Senhor, mais uma aula onde nós podemos falar das coisas do Senhor, aprender e crescer na presença dele. A aula de hoje é importantíssima, como tudo que nós estamos vendo até agora, e são fundamentos, são coisas que nós descobrimos, que nos ajuda a compreender o restante da palavra de Deus, ok? Hoje a aula número 30, nós vamos ver a parte aqui de Gênesis, estamos estudando o livro de Gênesis, né? Estamos no capítulo 15 e hoje nós vamos falar do verso 7 até o versículo 21. Verso 7 até o verso 21 do capítulo 15 de Gênesis, ok? Enquanto você se prepara o seu coração aí, feche seus olhos, nós vamos orar, colocar esse tempo na presença do Senhor, porque é só Ele que pode transformar o nosso coração, pode nutrir a nossa mente, o nosso coração da real palavra, do real significado daquilo que nós vamos estudar. Senão, conhecimento na internet tem de monte, você encontra isso aqui em qualquer lugar. A presença do Senhor não, ela está onde tem um coração quebrantado e contrito que clama o nome do Senhor. Ali o Senhor está. Nós somos sua morada. Amém? Feche seus olhos onde você está. Vamos orar, colocar esse tempo na presença de Deus. Pai amado, Deus querido de graça, de poder, de glória, de majestade, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor possa continuar sondando a nossa mente e o nosso coração, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor continue, Senhor, nos ensinando, nos lapidando diante daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que a aula de hoje seja um oásis, Senhor, da sequidão da nossa alma, sequidão da nossa mente de conhecimento, que encontra, Senhor, o rio de água viva que existe na Tua presença. Que neste período curto, Senhor, que o Senhor, em nome de Jesus, possa manifestar o Teu poder e a Tua glória, Senhor, para que, em nome de Jesus, a Tua graça seja morada na nossa vida, Senhor. O Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia seja o reflexo de cada um de nós. Nós te agradecemos nesta aula, Senhor. Que o Senhor seja o guia de tudo, o Senhor, Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, nós vamos começar com a leitura aqui de Gênesis, no capítulo 15, do verso 7 até o verso 20. Ok? Não tem 21, é até o 20 só. Eu falei até o 21, diante daquilo que a gente... 21 sim, desculpa. Até o 21 está escondido aqui no meu texto. Vamos lá. Verso 7, capítulo 15 de Gênesis diz assim: O Senhor disse também: Eu sou o Senhor que tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. Mas Abraão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor então respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra, de um cordeiro a qual, cada qual com 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Verso 10. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e o pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: Fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Verso 14. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, depois eles sairão com muitas riquezas. E você irá para junto de seus pais, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Verso 16. Na 4ª geração voltará para cá, verso 17. Quando o sol se pôs e houve densas trevas,
Eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoeus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Amém? Desculpa as engasgadas, mas o Isaac está doentinho aqui, estava gritando, estava difícil manter a concentração no texto, preocupado com o que está acontecendo lá, mas ele já está medicado, já está bem, mas criança, está chatinho, vocês sabem como é. Mas vai ficar tudo bem, graças a Deus, conto com as suas orações, ok? Nós vemos aqui um pedido, né, de Abraão de uma garantia para Deus. Ali no verso 8, né, vai dizer assim: Senhor Deus, como saberei que eu vou herdar essa terra? Né? A maior garantia que Deus pode dar é Ele mesmo. Né? E não existe nada maior ou além pelo qual Ele possa jurar. Né? Ele está acima de todas as coisas. Ele é o nosso Deus supremo, o Adonai, aquele que criou todas as coisas. Né? Pela sua misericórdia, né, Deus então desce até o homem, se oferece numa aliança como garantia e como segurança de tudo que ele promete e o que ele haveria de fazer. Estamos falando aqui de Cristo Jesus, da sua promessa do filho e do descendente da mulher, aqui já a conclusão, né, não nesse contexto aqui do texto de Abraão. Essa é a abordagem, né? A garantia de Deus e essa garantia, esse acordo, esse pacto que Deus vai fazer aqui com Abraão nesse momento, onde Abraão vai questionar, vai perguntar, vai tentar entender um pouco da promessa do Senhor, e a gente vai ver alguns detalhes a respeito disso, que é importante para que a gente entenda todo esse contexto, né? Na aula anterior a gente tratou do desabafo de Abraão, né? Das coisas que estavam na alma dele, lá dentro, né? Ele questionou a Deus, né? Seu infinito amor, e Deus, no seu infinito amor, ele acolhe, encoraja e dá algumas palavras de garantia para Abraão naquele momento. Ele reafirma suas promessas, mostra para ele as estrelas do céu naquela noite, faz ele sair ali da tenda onde ele estava e diz que que a sua herança, né, sua descendência será como as estrelas do céu, né, quantas ele poderia contar, né? Diz também que seu legítimo herdeiro seria um filho que seria nascido dele, ou seja, um herdeiro legítimo, e não o servo dele, Eliezer, né? Então, diante disso, tudo fica um pouco mais claro diante dos questionamentos de Abraão naquele momento, né? E o texto nos diz que Abraão creu, né? E por isso lhe foi imputado de justiça. Então, aquilo que Deus falou para ele foi suficiente para que ele cresce na promessa do Senhor, né? A continuação desse texto, mesmo depois de Abraão ter crido, Abraão busca algumas outras respostas e certezas diante do Senhor, né? Ele busca uma garantia de que ele haveria de herdar a terra de fato, né? E aqui nessa passagem que nós temos o relato de como é que Deus atendeu esse pedido de Abraão e começa a falar com ele, né? É uma continuação direta daquilo que estava acontecendo na última aula, né? Não é apenas o dia anterior. Nós vemos aqui que na aula anterior que ele estava na sua tenda e Deus o tira para fora e era de noite, né? Nós concluímos isso. E aqui o máximo que vai acontecer é o dia seguinte. Então Deus continua a falar com Abraão aqui neste momento, é apenas a continuação do texto anterior que nós vimos, ok? Então ele busca uma garantia do que ele haveria de herdar aquela terra que estava ali diante dele, né? Então aqui nessa passagem nós temos o relato de como Deus vai fazer isso, né? A reafirmação de Deus que Abraão haveria de herdar a terra, ela aparece aqui no verso 7, né? E o verso 7 começa assim: e o Senhor disse também, né? Eu sou
o Senhor que tirei da terra de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como herança, né? A incidência aqui de que Deus adiciona informações, o Senhor disse também. Então o Senhor disse também, isso quer dizer exatamente que aconteceu exatamente após tudo aquilo que havia acontecido de ele sair da tenda e mostrar as estrelas a Abraão, né? E foi logo após isso aconteceu. E o verso 7 diz, como eu disse, enfatiza aqui, e disse também, né? Ou seja, indica que aconteceu depois de tudo isso, como se tivesse acontecido, né? Nessa declaração ele reafirma o propósito a qual chamou Abraão, né? A declaração de Deus aqui, como ele se identifica, como o Senhor disse também, eu sou o Senhor. Então, eu sou o Senhor aqui, ele está dizendo no hebraico, né? Como sendo eu sou o Senhor, que é Yahvé. A forma com a qual ele via se revelado diante de Abraão, ou seja, eu sou Yahvé, eu sou aquele que te chamou em Ur dos Caldeus, eu sou o mesmo que começou o plano na sua vida. Aquele Deus que começou e te chamou lá em Ur dos Caldeus, este sou eu quem fala novamente a você. Então Deus aqui está se identificando, eu sou Yahvé, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou, né? Isso que significa o Yahvé aqui, né? Então é o mesmo Deus que havia o tirado daquela terra, que o chamou ali da Mesopotâmia, onde ele morava, adorava os ídolos, olhava para as estrelas, para ir para uma terra desconhecida, a qual ele disse que daria a Abraão. Mas, mesmo assim, né, Abraão, ele pede uma confirmação para Deus a respeito do plano, né? E ali no verso 8 vai começar dizendo, mas Abraão perguntou, Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? E aqui começa de fato uma nova narrativa, uma nova abordagem, e Deus aqui se dirige a Abraão, e nós vamos ver alguns aspectos importantes aqui nesse texto, de como Deus se direciona, como é que esse pedido de Abraão, ele é atendido diante das expectativas que ele tinha, diante dos costumes da época. É algo muito interessante que nós vamos ver aqui, né? Abraão, ele se dirige a Deus como Adonai Yahvé, né? Como ele diz assim, Senhor Deus, como saberei? Então, esse Senhor Deus no hebraico aqui, Adonai Yahvé, ou seja, soberano Deus, dono de todas as coisas, como eu saberei, né? Então ele não se dirige aqui com dúvida, com questionamento altivo, ele está submisso aqui à soberania de Deus diante daquela situação, né? Ele apenas deseja uma confirmação de que Deus de fato cumpriria a sua palavra e como ele cumpriria, né? Nosso coração humano, ele precisa dessas pistas de como as coisas vão acontecer para que a gente de fato confie, né? Nós não nos confiamos, não temos a fé perfeita de que Deus falou e nós vamos confiar exatamente da mesma forma. Não, Deus fortalece essa fé em nós e é exatamente isso que Abraão está fazendo aqui nesse momento. Ele está pedindo que Deus reforce a sua fé, né? E aqui, se a gente fosse traduzir de fato essa transliterado do hebraico para o português hoje, a tradução seria mais ou menos assim, como eu posso ter certeza que de fato essa terra vai ser a minha propriedade, né? E naquele momento a terra era habitada por povos cananeus, hostios, né? Cheios de iniquidade, que não agradavam a Deus, poderosos, né? Tinham povos ali com poderio militar muito elevado e que se levantasse contra Abraão, Abraão não conseguiria resistir por ele mesmo. Então Deus está falando assim, olha, como é que você vai fazer esse negócio aí? Se esse povo se levantar aqui contra mim, eu já era. Como é que isso vai acontecer? Nem herdeiro eu tenho, o que está acontecendo? Mas em nenhum momento, né, ele faltou fé, ele duvidou da presença de Deus, ele só queria fortalecer a sua fé, estava submisso ao plano do Senhor, como a gente falou ali no versículo 6 do capítulo 15, que ele
creu nas promessas do Senhor e por isso ele foi imputado de justiça. E a gente falou teologicamente o significado desse texto de crer e ser justificado. Isso é importante para todo o resto da palavra de Deus, né? Então, naquele momento ali, a terra estava habitada por muitos cananeus hostis e ele continuava ali sem ter um herdeiro, sem gerar uma descendência, e sua fé precisava daquele reforço, de um apoio, de uma confirmação de Deus, né? E em resposta a essa ânsia de Abraão, Deus se prepara para fazer uma aliança com ele, e essa resposta vai ser de duas maneiras. A primeira coisa que acontece é que Deus vai revelar o tempo em que essa promessa vai se cumprir. E segundo, ele faz uma aliança para assegurar o cumprimento que essa promessa certamente irá se cumprir, né? E esse combinar, essa tratativa aqui, eu vejo semelhante a um casamento, né? Quando você pede alguém em casamento, nós homens, geralmente, né, assim que acontece, você promete que vai casar com aquela moça, e o que você fala? Simplesmente, vamos casar, beleza? Não, qual é o símbolo desta promessa, né? Ele dá uma aliança para firmar esta promessa. E a mesma coisa está acontecendo aqui com Abraão, né? Deus fez uma promessa para ele, e ele fala assim, olha, ok, como é que eu vou ter certeza que se de fato você vai casar comigo? Seria mais ou menos nesses termos, né? Me dê uma aliança. E Deus, neste texto, vai fazer esta aliança aqui com Abraão, para que ele tenha certeza que esse casamento vai sair, né? Muitas vezes tem aliança, mas o casamento não sai, né? Mas faz parte, né? Não, só para uma figura de linguagem para que vocês entendam aqui um pouco do texto, tá? Precisamos ter em mente aqui alguns pontos para entendermos o que vem aqui em seguida, né? Deus já havia feito com a humanidade ao menos 3 alianças, né? Primeiro ali que é com Adão, que é o pacto das obras, quando tudo foi criado e Deus entrega tudo ao homem, exceto ali a árvore que estava no centro do jardim, né? E ali depois tem o pacto da graça, né? Após a queda, Deus manifesta a sua graça, mas o expulsa do paraíso porque eles desobedeceram, eles não morrem. O que eles mereciam era a morte, né? E aí ele pega a pele dos animais e cobre a vergonha ali de Adão e Eva, e Deus faz um pacto então, para encobrir o pecado, alguém tem que morrer, e o preço foi aqueles animais ali diante do jardim do Éden, né? A terceira vez que Deus faz uma aliança com o homem é ali com Noé, né? Quando ele estabelece o arco da aliança nos céus, quando ele promete para Noé que jamais ele destruiria novamente o mundo em águas, né? Porque a iniquidade do homem ele não tinha limites, e se ele fosse fazer isso a cada 10 gerações ele teria que destruir a terra, e ele não faria isso, né? E essa então é a quarta aliança aqui com Abraão, de dar a terra a ele e a sua descendência, né? Esses pactos, essas alianças aqui, não são acordos onde o homem entra com uma parte, Deus entra com uma parte, eles entram em um acordo e cada um cumpre a sua parte, né? Ou seja, não são alianças bilaterais, onde cada um tem algo empenhado aqui. O que o homem tem a empenhar? Ele estava caído, ele estava em pecado, ele não tinha nenhuma honra, desobedece a Deus. O que o homem tem a empenhar aqui? Então, ou seja, Deus na sua iniciativa soberana, unilateral, ou seja, por ele mesmo sendo a garantia destas promessas, né? Faz esse pacto e convida o homem a fazer parte deste pacto, né? Isso, felizmente, pode ser comprovado, e era um costume ali no mundo oriental antigo, né? Não é um privilégio dos registros bíblicos, não é somente Deus quem propõe isso aqui diante da humanidade, né? A arqueologia, a história nos revelam que esses pactos unilaterais eram muito comuns no Antigo Oriente, né? Ou seja, quando um rei, um soberano, ele chamava o seu povo, ele fazia uma aliança prometendo protegê-los de uma guerra, de uma invasão, de serem levados como escravos, faziam promessas, né? E o que ele queria em troca? Lealdade, os impostos, a parte para manter aquele reino, os mantimentos,
uma parte para o palácio, e assim surgiu todo esse mecanismo de troca, né? Para que houvesse sustento no rei, né? Então ele vinha soberanamente diante desse monarca, desse soberano, do rei, sem questionamento, era unilateral, ou seja, se você cumprir, você vai ser beneficiado. Se você não cumprir, você vai ser castigado. Você não tem parte aqui. Você não tem participação, você não tem opinião neste trato. É assim e é assim que vai ser e você tem que obedecer. Então essa aliança geralmente implicava em 5 fatos aqui, né? O primeiro deles era a garantia dada pelos soberanos, né? Segundo é que essas garantias tinham condições e deveres para o povo, né? Ou seja, promessas se eles obedecessem à ordem do rei e ameaças se eles desobedecessem, né? E sempre essas alianças unilaterais tinham um símbolo que eles estabeleciam diante deste acordo, né? Geralmente os brasões, algum símbolo que o rei estabelecia daquele acordo entre o seu reinado, né, e diante daquilo que ele tinha proposto para todos aqueles que o seguiam, estavam diante da sua responsabilidade, né? A aliança que Deus vai estabelecer com Abraão é baseada nesses pactos que eram comuns no Antigo Oriente, né? O alvo de Deus aqui era assegurar para Abraão a promessa a qual ele havia feito a ele, né? Desde que ele saiu lá de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, onde ele morava, onde ele tinha seus rituais, adorava outros deuses, e Deus o chamou pessoalmente para fazer a diferença, né? E a promessa da qual ele havia pedido, né? Então, a partir daí, então, Deus vai determinar alguns preparativos para fazer essa aliança com Abraão, né? Ali no verso 9 e 10. Então, há várias interpretações para esse ritual aqui, e a gente vai seguir o que parece ser a linha mais coerente, menos complicada. Esse é o modelo de costume da época, né? É como se Deus se adaptasse à maneira de Abraão, que Abraão conhecia naquele contexto, e para dar as suas garantias para que ele entendesse que de fato Deus cumpriria aquela promessa, né? Que formas eram essas? Bom, no Antigo Oriente, quando duas pessoas faziam um pacto, né? O que eles faziam? Eles pegavam animais, cortavam ao meio, colocavam enfileirados, né, as suas metades com espaço no meio, né? Elas então caminhavam diante dessas duas metades, né? Nesse intervalo aqui, nesse meio, onde vocês estão vendo minhas mãos. Aqui seria metade o animal, aqui seria outra metade. Então, as pessoas nesse pacto andavam por diante desses animais, significando então a união pelas essas duas partes, ou seja, quando eles passassem ali, como que essas duas partes desses animais voltassem a ser apenas uma parte, né? E aí existia uma punição. Se eu quebrar esta aliança, essa promessa, esse pacto que eu fiz com você, eu seria morto, assim como esses animais estão mortos e separados aqui. Ou seja, era uma aliança que precisava ser honrada e o preço era a sua própria vida, né? E após isso, as duas partes comprometidas ao pacto e a sua maldição, né, de fato, das partes separadas, caso quebrassem a sua palavra ou sua parte, ou seu acordo entre as partes ali, diante daquele contexto. Então, essa era a forma de pactuar alianças ali no Antigo Oriente, né? É importante a gente saber disso, porque Deus vai propor exatamente a mesma forma para que Abraão entenda que ele está fazendo uma aliança de fato, empenhando a sua própria honra, a sua própria morte diante do não cumprimento desta promessa. E olha só como Deus é fantástico, né? Ele pega algo que Abraão conhecia e fala, ó, se prepare para fazer isso então. E Abraão entendeu que isso aconteceria, né? No versículo 18, ali em hebraico,
é, é, diz que Deus ia fazer uma aliança, né? Significa, no hebraico, se a gente for traduzir literalmente, seria cortar uma aliança, né? Em relação ao simbolismo dessa forma antiga de se pactuar essa aliança, ou seja, cortar uma aliança, uma tradução literal era fazer, porque os animais eram cortados ao meio, eles passavam e faziam esse pacto um com o outro, ok? Em Jeremias, capítulo 34, de 18 ao 20, faz uma alusão a essa, exatamente a isso que eu estou dizendo, né? Uma aplicação direta, um pouco mais clara daquilo que o texto vai abordar aqui, né? Jeremias, capítulo 34, de 18 a 20, vai dizer assim: farei com os homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, o mesmo que eles fizeram com o bezerro que cortaram ao meio, para passarem entre as duas partes. A autoridade de Judá e de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, esses que passarão entre as duas partes do bezerro, eu os entregarei nas mãos dos seus inimigos, e nas mãos do que procurar tirar-lhes a vida, e os cadáveres deles servirão de alimento às árvores dos céus, animais selvagens. E aí continua, né? Esse contexto aqui é quando a nação de Israel ela começa a adorar outros ídolos, né? É uma palavra profética aqui do profeta Jeremias, né? Quando ele acaba falando isso para o povo, né? O povo estava em pecado, quebraram uma aliança de fidelidade a Deus, ou estava adorando outros deuses, né? E é como se Deus dissesse que ele cobraria essa aliança que o povo fez com ele. Assim como vocês passaram no meio desta aliança, onde os corpos estavam separados, eu também vou castigar vocês ao preço que vocês fizeram essa aliança. Ou seja, eu vou tirar a vida de vocês, porque vocês quebraram uma aliança comigo diante da promessa da vida de vocês ser ceifada, né? Então, essa foi a representação direta de um texto bíblico aqui que nos diz exatamente a respeito da aplicação desta aliança no contexto que a gente está vendo aqui de Abraão, né? Ou seja, fizeram diante de Deus e eles serão cortados ao meio, mais ou menos serão tirados sua vida, porque assim como a vida daquele animal foi tirada, né? No verso 9 aqui, evoluindo um pouquinho para essa questão, né, nós vemos essa preparação então de Abraão para esse ritual, a pedido de Deus, para preparar então essa aliança que ele haveria de fazer com Abraão, né? No verso 9, diz assim, né? O Senhor então lhe respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual com 3 anos, uma rolinha e um pombinho, né? Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os no meio e pôs a metade diante uma das outras, e as aves, porém, não cortou, né? Abraão já sabia o porquê que Deus havia pedido os animais, né? Então, ele se apressa em providenciar isso e já corta os animais para fazer esse pacto. Era algo contextual. Deus aqui, pelo menos o texto, não nos diz que Deus havia revelado isso a ele, né? Essa aliança com o Senhor. Eram animais maduros, crescidos, já tinham cerca de 3 anos e possivelmente eram animais limpos, separados, exatamente para que Abraão, que era um servo de Deus e fazia cultos ao Senhor, sacrificasse esses animais ao Senhor no culto que ele haveria de prestar ao Senhor. Então, esses animais já estavam separados, eles já eram limpos, né? Conforme havia sido ensinado ali a Noé, quando ele saiu da arca, de pegar os animais puros, sem mácula, né? Sem defeito. E Abraão aprendeu isso muito bem como descendente de Sete, né? Abraão possivelmente já tinha separado esses animais para sacrificar, ou seja, para este propósito, né? Então Abraão ele entende que ele deveria partir os animais ali na metade para preparar a aliança com Deus e formar 2 fileiras com as 2 metades da qual
ele havia cortado, né? Ele não cortou os pombos, os animais puros, possivelmente eles devem ter colocado um diante do outro, um na frente do outro, simbolizando que cada um significava a sua metade, né? Tudo isso provavelmente foi feito ali próximo ao altar do Senhor, porque o altar não caberia todos esses animais em cima, né? Ele era projetado para um animal apenas. Então, possivelmente próximo ao altar, um lugar de adoração do Senhor, diante do altar ali, que tudo isso aconteceu, né? E quando Deus fala, traga-me, né? Ali no início do verso 9, traga-me uma novilha, traga-me um cordeiro com 3 anos, uma rolinha, um pombinho, né? Então Deus está falando assim, olha, traga a mim, ou seja, traga no local onde você me encontra, onde você celebra, né? Me traga no próximo ao altar do Senhor. Então possivelmente tudo isso aconteceu diante do altar do Senhor, né? E aí o texto acaba evoluindo um pouquinho, né? E após ter preparado isso, duas coisas acontecem, né? Verso 11 vai dizer aqui, né? Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava, né? Possivelmente eram corvos, falcões, águias, né? E Deus mostrou, e possivelmente isso aconteceu, não era de noite, no mesmo dia em que Deus o chamou para mostrar as estrelas do céu, né? Possivelmente foi na manhã deste mesmo dia, no dia seguinte, quando Deus falou com Abraão e ele passou o dia preparando tudo isso, fazendo tudo isso, né? Não existia serra elétrica naquela época, não existia ferramentas que agilizassem cortar um animal ao meio, né? Possivelmente ele teve um trabalho para preparar tudo isso, né? E aguardou isso, possivelmente durou parte do dia em qual Deus estava falando com ele. Possivelmente à tarde, onde as aves já foram atraídas pelo sacrifício, pelo sangue derramado, pelo cheiro que já estava invocando ali, enquanto Abraão aguardava o manifestar do Senhor ali diante daquele altar, né? E no versículo 12 diz que ao pôr do sol, ou seja, no fim da tarde, né, no final do dia, ou seja, Deus falou com Abraão, mostrou as estrelas de noite, durante todo o dia seguinte ele preparou tudo isso, e Abraão ficou esperando, e apenas no final da tarde, ao pôr do sol deste mesmo dia, caiu em sono profundo, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele, né? Ou seja, apenas no outro dia, na outra tarde, Abraão caiu no sono, né? E as trevas e o pavor tomaram conta dele, né? Há uma interpretação aqui quanto a esse texto, né? Por que fala das aves? Por que ele fala desse temor, desse pavor? E aqui, infelizmente, Moisés não nos escreve o propósito dessas coisas, ele não fala exatamente o porquê que ele acontece isso. Mas há uma linha de interpretação aqui que a gente pode tomar, né? Primeiro que Abraão, ele espera tudo acontecer, então ele faz tudo aquilo e aguarda o manifestar do Senhor, né? E quando você espera a promessa de Deus se cumprir, os inimigos aqui, simbolizados pelas aves de rapina, né? Os urubus ou qualquer outros corvos ou qualquer outro animal carnívoro aqui, né? Eles vêm para tentar roubar esta promessa do Senhor ou tentar atrapalhar o manifestar. E a palavra de Deus diz que Abraão aqui enxotava essas árvores, né? Ele não permitia que elas quebrassem ou manchassem aquilo que seria oferecido a Deus sem mácula, né? Sem defeito, o melhor, as primícias ali, né? E também, possivelmente, Abraão se encheu de temor ao ver essa manifestação, né? Ao cair no sono. Então, essa é uma das interpretações aqui. Não podemos ter certeza disso, mas é uma das coisas que nós podemos dizer aqui.
E então, a partir disso, no verso 13 até o 16, Deus se revela a Abraão, né? Então, verso 13 vai dizer assim: então o Senhor lhe disse, né? Fique sabendo com certeza. Nessa passagem aqui há 6 pontos a respeito da descendência e do futuro de Abraão diante da convicção que Deus revela ali no verso 13, né? Fique sabendo com certeza, ou seja, eu estou afirmando com toda a certeza e eu me dou como garantia nessa questão. Então, não há dúvidas que eu vou cumprir tudo isso, né? Fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina na terra alheia, será conduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas. Verso 15: você irá junto dos seus pais e será sepultado em boa velhice. Verso 16: na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu, né? Então, primeiro ponto aqui que a gente pode ver que está ali no verso 13, né, é que a sua descendência seria peregrina em terra estranha, forasteira, né? Que nós sabemos que essa terra mais tarde, pela história, seria ali no Egito, né, onde o povo ficaria escravo por 430 anos, né? E aqui ele segue no verso 13, essa é a segundo ponto aqui, que eles seriam escravizados por um tempo de 400 anos, né? Ou seja, escravizados e oprimidos, diz ali, afligidos, oprimidos por 400 anos, né? Notemos aqui o status desse povo, ele vai ficando decrescente aqui, ou seja, eles seriam peregrinos, ok? Abraão também era peregrino, depois eles seriam forasteiros, estrangeiros naquela terra, até aqui, ok, também Abraão era isso, mas depois eles seriam escravizados, oprimidos, afligidos, né? Então, o status do povo vai caindo diante aqui dos olhos do Senhor, né? E aí, a terceira característica, que está aqui também no verso 14, mas o Senhor libertaria este povo depois dessas garras desse povo que escravizaria o seu povo, né? Seriam libertos. Deus castigaria com as pragas do Egito, eles seriam livres e eles enriqueceriam, como está ali no verso 14. Né? O ponto número 4 é que Abraão ele morreria em boa velhice, né? Você irá para junto dos seus pais e será sepultado em boa velhice. O que significa que ele não veria todo esse declínio da sua descendência. Ele não contemplaria essa escravidão, essa opressão dos seus descendentes. Tudo isso não se cumpriria antes da sua morte. É isso que Deus está revelando aqui para Abraão, né? O quinto ponto aqui é que o futuro dos descendentes, a quarta geração, voltaria então para Canaã, ali no verso 16. A quarta geração voltaria, né? Em Atos, capítulo 7, verso 7, Estevão vai falar que eles iriam servir a Deus ali naquele local. Diz assim, Atos 7:7. Deus ainda disse: castigarei a nação a qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar, né? Então, futuro ele seria difícil, mas Deus daria graça, salvaria o seu povo da mão desses outros povos que queriam subjugar o povo de Deus, né? Por que tudo isso demoraria 400 anos para acontecer, né? E a resposta está aqui no verso 16, né? É porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu, né? Os amorreus ali simbolizavam todo o povo de Canaã. Porque os amorreus eram um povo mais poderoso, mais organizado, tinha um poder militar maior diante de toda aquela questão, né? Era o povo em evidência ali naquela terra estranha, né? A sua iniquidade diante de Deus era muito notória, era
todos conheciam a fama daquelas cidades cananeias, né? Daquele povo cananeu, né? E a iniquidade, Deus ainda estava tolerando tudo aquilo. Era essa a razão de tirá-los dali daquela terra, essa iniquidade, né? A razão deles perderem a posse é essa iniquidade, se desagradar de Deus de acordo com as suas ações, e isso continuamente, né? Como diz ali em Noé, que o ser humano era mau, isso continuamente, né? E isso continua aqui no povo de Canaã, né? Então esse é o motivo a qual eles vão ser tirados dessa terra, né? Não era por mérito ali do povo hebreu, dos descendentes de Abraão, né? E sim pela justiça de Deus em dizimar aquela iniquidade, aquela afronta que aquele povo cananeu tinha diante de Deus através dos seus pecados que afrontavam a Deus, né? Então, o povo hebreu foi apenas o instrumento para castigar aqueles povos cananeus ali, que simbolizado no texto pelos amorreus, né? E também todos os demais cananeus que ali estavam, né? E ao mesmo tempo em que ele cumpre a promessa a Abraão, que ele estava fazendo aqui, ele executa o juízo ao povo que praticava iniquidade diante dos seus olhos, né? Então, e essa iniquidade ela só seria tolerada por mais 400 anos. Seria o tempo da justiça de Deus se manifestar de uma forma justa. Daria a oportunidade deles se arrependerem e desconstruírem esse caminho, mas a sentença de Deus já estava dada aqui, que Deus já sabia que eles não se arrependeriam. Eles precisariam ser dizimados, expulsos, né? Tanto que lá, quando Josué ele invade a terra, ele diz, olha, matem todos, não deixem nada, né? Tudo isso, toda essa semente precisa morrer. Esta era a ordem de Deus, né? Quando Josué invade e conquista a terra prometida por si só. Ok? Eu vi agora que o meu microfone caiu aqui. Vou tentar recolocar só um instantinho, por favor. Agora sim, por vocês, foi só um segundinho, mas comigo demorou um tempinho aqui até arrumar. Estava falando que, ao mesmo tempo que Deus cumpriria a promessa ali para Abraão, ele executaria o povo cananeu, né? Então, isso haveria de se cumprir após um tempo determinado por Deus, que era o tempo em que Deus toleraria aquela iniquidade do povo cananeu, né? E diz que, por enquanto, essa medida ainda não havia se enchido, ali no verso 16. Né? Então, o texto prossegue aqui e nos expõe a aliança de Deus que ele faz com Abraão, ali do versículo 17 até o final, o versículo 21. E nós já vamos caminhando aqui para a fase final do texto, né? Esse texto, então, expõe essa aliança, né? Naquele momento, após os termos da aliança terem sido expostos ali para Abraão, para todos que estavam ali, as dúvidas de Abraão estavam sanadas, né? Deus, então, ele se manifesta de uma maneira sobrenatural, né? Mais uma teofania. O que significa isso? Teofania é aquela manifestação de Deus de uma forma visível. Não que Deus era aquilo, mas é uma manifestação de uma forma visível, né? Deus se revela ali como um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo, no verso 17 ali, né? Quando ao sol se pôs, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre os pedaços dos animais, né? Então, a mesma forma com que Deus haveria de se revelar lá no deserto para esse mesmo povo, protegendo esse povo após saírem do Egito, né? Deus se revela ali como uma coluna de fogo de noite, né, e de dia como uma coluna de nuvens, nada mais do que um fogareiro fumegante, uma fumaça que protegeria, fazia sombra ali no deserto contra o povo, né? Então aqui já
se inicia esse conceito de identificação visual de como o Senhor se manifestaria através daquilo que ele se manifestou aqui através de Abraão, né? Então essa manifestação do texto nos diz que Deus, né, essa fogareiro fumegante, essa tocha de fogo, ela passa entre as metades dos animais, exatamente como era de costume para se firmar o pacto entre duas pessoas ali naquele local, né? Como eu disse que era o comum diante daquela sociedade primitiva ali que estava se fazendo, né? Essa era a forma. Então Deus passa no meio dos animais e a palavra de Deus diz que ele consome tudo aquilo, né? Passaram entre os pedaços dos animais, né? Eu que estou falando que ele consumiu, a palavra de Deus aqui não fala isso, mas se é fogo, se é possivelmente aquele fogo consumiu o que estava ali no altar, né? É uma dedução direta do texto, ok? Então, com essa manifestação, consome aquele sacrifício e fazendo então uma aliança com Abraão, dando uma garantia para ele que ele haveria de cumprir a sua palavra, as suas promessas, de tal forma que ele empenhava a sua própria vida, né, diante da sua eternidade, o seu poder, diante daqueles animais mortos, que ele mesmo se colocaria em risco pela sua própria eternidade, e ele morreria, mesmo não podendo morrer, se ele não cumprisse aquela promessa. Não sei se vocês conseguiram entender o eufemismo aqui, a hipérbole diante das minhas afirmações, mas é Deus se colocando em xeque, dando garantias dele mesmo, que não há nada maior do que ele, para um homem inseguro para fortalecer a sua fé. Este é o nosso Deus. Ele se rebaixa ao nosso nível de intelecto para que nós possamos nutrir a nossa fé e crer que ele vai cumprir aquilo que ele prometeu na nossa vida. Então você aí está duvidando daquilo que Deus te falou, que está na palavra de Deus, Deus se rebaixa ao nosso nível para fortalecer a nossa fé, para que a gente consiga entender a imensidão do seu poder, da sua glória, e se dá como garantia, se dá como prova do que ele vai realizar. Ele já fez isso na cruz do Calvário. Ele já garantiu, ele não precisava. Ele se fez garantia no nosso lugar. Aqui Deus só estava expondo toda a sua graça, toda a sua glória, toda a sua misericórdia, se dando como garantia, se rebaixando ao nível do homem para garantir que de fato tudo aquilo se cumpriria. Ele empenhava tudo que ele era diante disso. Tremendo, fantástico essa conexão que nós temos ao entender o simbolismo aqui da palavra de Deus, né? Pensando então passava no meio dos animais, firmando esse pacto, dando garantia desse ato de uma aliança, de que o plano seria cumprido, né? E a gente nota aqui que Abraão ele não passa entre aqueles animais, né? Geralmente uma aliança entre duas partes, passavam as duas partes sobre os animais, pois quem garante a aliança aqui não é Abraão, mas sim apenas Deus. Né? Abraão não tinha nada a oferecer a Deus. É uma aliança unilateral, empenhando a palavra do Deus vivo, né? Deus então promete a Abraão através dessa aliança, está ali no verso 18, né? A sua descendência dei esta terra. E aqui é algo interessantíssimo, né? O verbo conjugado aqui é eu já dei, eu já fiz, né? Já está feito. Eu não vou fazer daqui a 400 anos. Você vai receber daqui a 400 anos. Mas hoje eu já fiz isso. Ou seja, esse verbo está conjugado no passado aqui, né? Ele já fez. Ele só vai cumprir isso depois de um período, né? Então, Deus descreve a terra aqui para... não há nada que Deus não possa fazer hoje e se realizar daqui 400 anos, que essa era a promessa que Deus havia feito aqui a Abraão, né?
Se Deus prometeu que vai fazer algo na sua vida, até o fim dos seus dias isso vai acontecer. Deus não está limitado a tempo e espaço, a datas, a pôr do sol, a dia e noite. Deus, ele é atemporal, ele governa todo o tempo, ele determina aquilo que ele quer de acordo com a sua vontade. E nós somos aquilo que a graça dele e a misericórdia alcançou. Nós somos o depósito do seu amor, de todo aquele que crê, que não pereça, mas tenha vida que o próprio Deus já deu ao nosso favor. Né? E para não ter nenhuma sombra de dúvida e já encerrar essa aula tremenda diante da presença do Senhor, Deus ainda descreve ali no verso 18 as dimensões dessa terra, né? Para não ter sombra de dúvida nenhuma ali de Abraão. Ele fala que a sua descendência dê essa terra, desde o rio do Egito, que possivelmente não era o Nilo, era um rio que se chamava Egito, que estava próximo ali da fronteira, possivelmente, né? Nós não sabemos qual é, até o grande Eufrates, ou seja, do norte até o sul, ou seja, os limites dessa terra. E aqui Deus também cita os povos que habitavam naquela terra diante ali dessa promessa, ou seja, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoeus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus, dos jebuseus. Né? Nunca foi citado tantos povos assim cananeus, né? É a primeira vez que Deus fala. Ele tinha citado 7, 8, 6, mas é a primeira vez que 10 povos aqui são listados, né? Eles moravam ali naquela terra e que eles seriam dizimados, conquistados pelo juízo de Deus em cumprimento à promessa que Deus fez a Abraão. Okay? Que Deus te abençoe, que esse texto possa enriquecer e fortalecer a sua fé diante de tudo aquilo que nós temos como desafio na nossa vida cristã, e que você possa conhecer esse Deus em todas essas peculiaridades, particularidades, para que a gente possa ser nutrido no nosso coração de fé diante da palavra de Deus. Amém? Excelente semana para você. Até a próxima aula, se Deus quiser. Até mais. Tchau.